Olá, eu sou o Zé Eduardo, aqui estamos com a disciplina Planejamento Estratégico no nosso MBA de Gestão Empresarial. Estamos tratando da questão de planejamento estratégico, essa é a nossa sexta e última videoaula. E nesse momento nós vamos falar de um arcabouço, de um framework extremamente utilizado, né, que é o Balanced Scorecard e também dos mapas estratégicos. Na nossa última videoaula nós falamos muito da implementação e do acompanhamento, da avaliação da estratégia. Então esse módulo ele reforça isso, né? Essa nossa videoaula reforça isso. O BSC e os mapas estratégicos são formas de nós avaliarmos, acompanharmos, garantirmos a implementação, a execução da estratégia. Então o que acontece? Qual que é a utilidade do BSC e em que contexto esse BSC está inserido, né? Nós já comentamos, já insistimos isso em pontos anteriores, que não basta ter uma boa estratégia, né? Não basta ter uma boa estratégia desenhada. A implementação é a palavra-chave, é o ponto, né? Então nós precisamos implementar a estratégia. E muitas empresas falham exatamente nesse ponto, na execução da estratégia, conforme nós comentamos na nossa videoaula anterior. Né? E existe uma dificuldade em traduzir a estratégia em ação. Né? Como que a empresa vai entender, como que os níveis hierárquicos, as diferentes áreas, diretorias, setores da organização, como que elas vão entender, né, que as ações delas, o que elas fazem no dia a dia, estão diretamente ligados à estratégia. Então o BSC é um pouco desse framework que ajuda, né, na implementação, na execução da estratégia. Então, o que acontece? Quais são? Nós falamos que várias empresas fracassam no momento de executar a estratégia. Então, quais são as causas, algumas possíveis causas? Nós temos barreira de visão, barreiras pessoais, barreiras de gestão, barreiras de recursos. Barreira de visão é quando poucas pessoas na organização conhecem e entendem de fato a estratégia, né? Às vezes fica em uma diretoria, em uma área, ou fica na cúpula da empresa, mas é fundamental que todos na organização entendam que as suas atividades no dia a dia, né, enfim, elas estão associadas à estratégia. Então, é necessário que todos conheçam a estratégia. As barreiras pessoais dizem respeito a gestores, né, às vezes, que tem poucas iniciativas ou poucos gestores que têm iniciativas diretamente ligadas ou alinhadas à estratégia. Então, isso existe também. Barreiras de gestão, né? Às vezes, executivos alocam pouquíssimo tempo discutindo a estratégia, pensando na estratégia, propondo revisão da estratégia, propondo alinhamento estratégico. Então, essa é uma outra barreira também. E, por fim, a barreira de recursos, normalmente está relacionado, na maioria das organizações, o orçamento não está ligado à estratégia. Então, nós desenhamos objetivos estratégicos, nós temos plano de ação, nós temos uma série de questões, mas nós não alocamos o devido orçamento para a execução da estratégia. Então, é uma coisa meio louca, meio maluca. Nós desenhamos, planejamos, construímos e não alocamos os recursos necessários, ideais, adequados para a implementação, para o desenvolvimento da estratégia. Então, essas são algumas barreiras aí no processo de implementação da estratégia. E quais são os desafios, né? Quais são alguns desafios que nós temos? Integrar a empresa por diferentes perspectivas, ter a visão da empresa como objetivo concreto, indicadores de performance como elemento de motivação, fazer a estratégia o trabalho de todos, transformar a estratégia em um processo contínuo, em uma coisa que todos devem respirar, transpirar e viver na empresa. Então, esses são alguns desafios. E o que nós temos, então, para tentar superar esses desafios, ou para minimizar esses desafios, né? Aí nós adotamos, tem o conceito do Balanced Scorecard, tem um framework para isso, tem vários sistemas que implementam esse conceito, esse fundamento do Balanced Scorecard, e normalmente esses sistemas, né, eles estão vinculados, ligados, associados a sistemas de Business Intelligence, a sistemas de ERP, a sistemas de CRM, de uma forma geral. Então, a alimentação dos objetivos estratégicos, das metas, muitas vezes acabam sendo automáticos. Então, o que é o BSC? É uma metodologia de gestão com foco na implementação da estratégia da empresa e das táticas correlacionadas. Então, nós temos a série de ações, né? Então, o que nós vamos fazer, quais são as táticas, as estratégias que nós temos e como que nós vamos alcançar essas táticas, né? E o BSC, ele se
divide em nível estratégico, tático e operacional, ou a estratégia de uma forma geral. Então, no nível estratégico, nós temos o planejamento estratégico. Mas esse planejamento estratégico, ele deve ser desmembrado, né? Ele é estratégico, ele deve ser desmembrado em planejamentos que nós chamamos de planejamentos táticos. Então, a partir do planejamento estratégico, nós temos os planejamentos das áreas funcionais. Então, nós temos planejamento de RH, planejamento financeiro, planejamento de marketing. Então, são planejamentos que são derivados do planejamento estratégico. E aí, dos planejamentos, né, estratégico, que derivam os planejamentos táticos, nós temos então os planejamentos operacionais, né? Por exemplo, no planejamento financeiro, então, exemplo de planejamento operacional. Qual que é o nosso plano de investimentos? Qual é o nosso plano de operações? No planejamento da produção, por exemplo, plano de produção, plano de manutenção, plano de abastecimento. E assim, para cada um dos planejamentos táticos, nós temos o nosso planejamento operacional e nós precisamos controlar, avaliar, monitorar, ficar de olho nos resultados que nós estamos alcançando, porque é uma relação de causa e efeito. Se os objetivos operacionais são atingidos, por consequência, os táticos e, por consequência, os estratégicos, né? Então, na estratégia, nós definimos os objetivos financeiros de longo prazo, em nível estratégico, no planejamento estratégico. Depois, nós transformamos as ações em processos financeiros. Isso é como que o BSC funciona. Em processos financeiros, em processos de clientes, em processos internos, em processos de funcionários e sistemas. E, por fim, então, nós chegamos na análise, né, do desempenho econômico desejado. Então, o resultado é isso. Então, nós temos os objetivos financeiros de longo prazo, as ações para nós alcançarmos esses objetivos e os resultados, né? Se nós alcançamos efetivamente os resultados que nós almejamos ou não. Então, com o BSC, a gente procura fazer isso. E qual é a relação entre a estratégia e o Balance Scorecard, do BSC? Então, nós temos, né, a missão, porque existimos, a visão, em que acreditamos, a estratégia, o nosso plano de ação, e aí entra em campo o nosso BSC, o nosso Balance Scorecard, que é para implementar a estratégia, implementação e foco. Então, no nosso BSC, nós teremos as ações, os objetivos, as metas e os resultados que nós esperamos alcançar da implementação da estratégia. Então, nós esperamos como resultados acionistas satisfeitos, processos eficazes, clientes encantados, colaboradores motivados. São os resultados que o BSC, né, utilizado para implementar a estratégia, nos permitirá visualizar. Então, o BSC trabalha sob 4 perspectivas, né? Então, nós observamos 4 grandes perspectivas no BSC. Quais são essas perspectivas? Então, nós temos, em última instância, a perspectiva financeira, nós temos uma perspectiva de clientes, nós temos uma perspectiva de processos internos e nós temos uma perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, nós começamos nessa perspectiva de aprendizagem e crescimento, que está muito voltado para as pessoas da organização. Quem são as pessoas, quais capacidades temos, qual é o nível de motivação, quais indicadores, objetivos indicadores que nós temos para pessoas. As pessoas, né, elas produzem, trabalham dentro de organização, mas existem os processos, né? Então, esses processos, eles são os mais adequados, eles são os melhores processos, tá? E os processos, eles são, né, em última instância, eles são construídos, desenvolvidos para nós atendermos o mercado, os clientes. E como que tá os nossos clientes? Qual que é o nível de satisfação, de fidelidade? Como que os nossos clientes estão se comportando? E se essas engrenagens funcionam bem, por consequência, nós teremos um bom desempenho financeiro, porque nós temos pessoas motivadas, preparadas, capacitadas, processos ajustados, clientes, mercado que nós atendemos, comprando, indicando, enfim, sendo fiéis à nossa empresa. Por consequência, nós teremos, né, na perspectiva financeira, bom resultado, bons desempenhos financeiros, né? Então, quais são os objetivos do Balance Scorecard? O BSC tem como objetivo esclarecer e traduzir a visão estratégica, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas,
planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas e melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Então, né, dentro desse conceito, esse processo é retroalimentado. Então, esclarecer e traduzir. Todos vão conhecer a estratégia, como que ela funciona. Então, isso o tempo inteiro é retroalimentado. Nós vamos aprender, nós vamos viver a estratégia, nós vamos monitorar, acompanhar, nós vamos melhorar, e é essa a ideia. Então, por exemplo, aqui na perspectiva de clientes, né? Então, o que nós poderemos ter, né, como alguns objetivos de clientes, né? Lucratividade, captação de clientes, participação de mercado, retenção de clientes, satisfação dos clientes. Obviamente, isso depende de cada organização, de cada setor, mas são alguns exemplos de objetivos que nós tratamos lá na perspectiva de clientes. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, então, nós temos, né, algumas possibilidades, alguns exemplos. Satisfação de funcionários, produtividade de funcionários, retenção de funcionários, então, resultado, né, dos funcionários de uma forma geral. Então, essa aqui são exemplos de objetivos que nós podemos ter, né, depois nós precisamos quantificar isso, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, tá? Então, e aí, junto com esse conceito, esse fundamento, esse framework de Balanced Scorecard, nós temos o conceito, né, de mapa estratégico. Então, o que são esses mapas estratégicos, né? São mapas que permitem visualizar os diferentes itens do Balanced Scorecard de uma organização numa cadeia de causa e efeito, que conecta os resultados almejados com os respectivos impulsores. Então, a gente tem uma hierarquia, uma sequência. Se eu consigo, né, desenvolver a base, eu vou ter um impacto no nível seguinte, que terei um impacto no nível seguinte, até em última instância, na perspectiva financeira, por exemplo, perspectiva da inovação e aprendizagem. Exemplo, então assegurar treinamento e capacitação para a força de trabalho. Se isso for garantido, se eu atingir isso, né, eu vou impactar melhores processos internos, implantação de novas tecnologias, aqui é um exemplo, tá? Na perspectiva dos processos internos. Se eu alcanço isso, eu vou conseguir melhorar o atendimento aos clientes, eu vou conseguir implantar sistemas de relacionamento com os clientes. Se eu consigo isso, eu vou ter um aumento no desempenho financeiro e, por consequência, o aumento do lucro, o incremento do lucro. Aqui é um exemplo disso. Então, olha, se eu melhoro o moral dos empregados, né, eu vou aumentar a sugestão dos empregados, se eles estão mais empolgados, mais motivados, se estão dando mais sugestão, nós vamos minimizar a possibilidade de retrabalho, de trabalho mal feito. Se isso acontece, né, então nós provavelmente teremos clientes mais satisfeitos, recomprando, indicando, avaliando bem. E se isso acontece, né, então nós vamos melhorar o nosso processo de contas a receber, nós vamos melhorar o retorno sobre o capital investido e, consequentemente, nós melhoraremos o lucro, melhoraremos a atratividade e o desempenho da nossa organização, que é isso que interessa. Então, o BSC e o mapa estratégico, né, é para a gente ver essa relação de causa e efeito. E se isso é implementado, se isso é traduzido para todos na organização, cada um dos indivíduos, eles conseguem ter de forma muito clara qual é a contribuição deles, né? Onde que ele se encaixa na engrenagem e como que ele vai contribuir para o melhor desempenho, para o melhor resultado da empresa. Então aqui a gente tem, né, exemplo disso aqui, tá? Então capacitação das pessoas, objetivos estratégicos que a gente pode ter atrelado a isso, indicadores, metas, ações. Então aqui são alguns exemplos, né, no nosso encontro síncrono, nas nossas atividades síncronas. Nós teremos muita oportunidade de praticar essas coisas, de efetivamente praticar. Então aqui a gente tem, né, o suporte do material aí para vocês familiarizarem, para vocês verem. Aqui nós temos um exemplo, então, de um mapa estratégico, é um exemplo real, desenvolvido há vários anos atrás, né? Então, nesse exemplo aqui, tá, de uma situação real, então nós temos, né, a declaração estratégica, os elementos da estratégia, e nós temos as várias perspectivas, né, a perspectiva de pessoas, de processos, de clientes, a perspectiva financeira. Para cada uma dessas perspectivas, nós temos os objetivos, e uma vez os objetivos, né, quando a gente olha isso hierarquicamente, os objetivos dos níveis mais baixos, eles sendo alcançados, sendo
atingidos, a probabilidade de nós conseguirmos alcançar os objetivos do nível superior aumentam e, em contrapartida, né, se nós não alcançarmos os objetivos traçados para cada uma das perspectivas inferiores, provavelmente nós não teremos sucesso na implementação da nossa estratégia. A questão interessante para isso, né, é que com essa perspectiva, com essa proposta, com essa possibilidade, o acompanhamento, né, a mensuração, a avaliação da nossa estratégia, ela é diária. Então é possível a todo momento nós entendermos, nós observarmos se nós estamos alcançando a nossa estratégia ou não. E aí a gente tem alguns exemplos, tá? Para cada uma das perspectivas, nós temos exemplos de objetivos e indicadores, né? Então, por exemplo, nós temos aqui na perspectiva de clientes, um dos objetivos estratégicos, né? Qualidade diferenciada, percebida e valorizada pelo cliente. Então nós queremos produzir, ofertar produtos e serviços com qualidade, mas nós queremos que o cliente perceba isso. Então esse é um objetivo nosso. E quais são os indicadores para nós observarmos se esse objetivo ele está sendo alcançado ou não? Então, a título de exemplo, nós temos aqui, né, índice de satisfação de clientes. Então, como que a gente mede isso, né? Hoje, há alguns anos atrás nós fazíamos pesquisa de satisfação, pesquisa de lealdade. Hoje quase toda empresa implementa o NPS, o Net Promoter Score, que é uma avaliação para toda a interação que o cliente tem com a empresa, né? As empresas usam essa oportunidade para avaliar nível de satisfação, número de vendas espontâneas, né? O consumidor, o cliente está me procurando ou eu tenho que ir atrás do cliente? Market share. Então são exemplos, né, de objetivos estratégicos e quais indicadores a gente tem para garantir que esses objetivos estratégicos sejam atingidos, alcançados. A gente tem outros exemplos, tá, dentro desses objetivos e indicadores, por exemplo, aqui na perspectiva de pessoas e aprendizados. Então, por exemplo, a gente tem um objetivo estratégico que é gestão de clima organizacional. Então, dentro desse objetivo de gestão de clima organizacional, quais exemplos de indicadores nós poderíamos ter? Satisfação no trabalho, então muitas empresas implementam isso, avaliam, né, medem isso muito. Também, né, para avaliação de satisfação no trabalho, para gestão do clima organizacional, está se utilizando também muito o NPS, só que agora é o ENPS, que é o employer, né, o empregador, né, o nível de satisfação com o empregador, então está sendo muito utilizado. Então, planos de RH formais, então recrutamento, desenvolvimento, sucessão, remuneração. Então, a gente tem os exemplos dos objetivos e temos exemplos de indicadores para a gente alcançar esses objetivos. E aqui nós temos alguns exemplos de iniciativas, né? Então, definição da identidade da marca, pesquisa com clientes atuais, imagem de satisfação, conhecimento do portfólio, programa de fortalecimento do trade marketing, política de atualização de merchandising, revisão dos processos de atendimento, avaliação do portfólio, eficiência dos processos. Então, são vários exemplos de iniciativas que nós vamos traçar para nós garantirmos que os indicadores sejam alcançados, para nós garantirmos que os objetivos sejam alcançados. Mais alguns exemplos, né? Indicação de pessoas e treinamentos, revisão e uniformização de cargos, salários, esse aqui na perspectiva de pessoas e aprendizado, né? Programa de formação de líderes. Então são alguns exemplos de iniciativa. Aqui então nós temos um outro exemplo, né? O exemplo anterior que a gente havia mostrado da relação do BSC com o mapa estratégico nas diversas perspectivas. Para uma empresa, para uma outra empresa. Aqui é um exemplo para uma universidade, para uma faculdade particular. Então a gente observa, né, por exemplo, aqui em nível de exemplo também, né? Então, em aprendizado e crescimento, a gente tem competências pessoais, capacitação das pessoas, os processos internos, excelência dos processos, dos alunos, qualidade dos cursos, na perspectiva financeira, lucros e receitas. Então, para cada um desses objetivos, desses cenários, né, nós temos os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas, as ações. Então essa aqui é uma forma real. Várias empresas mundo afora, em vários contextos, utilizam o BSC, utilizam os mapas estratégicos para garantir a implementação, a execução e principalmente a reavaliação da estratégia. Então esse é um ponto importante, esse é um ponto relevante que vale a pena, né, de novo, a gente levar em consideração no momento de nós desenvolvermos o nosso planejamento estratégico, a implantação, que é um ponto crucial, que é um ponto fundamental no processo de planejamento estratégico. E agora, né, o Albert Einstein, uma frasezinha dele aí, né,
Não há nada que seja maior evidência da insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, né, mais ou menos isso. Se nós não planejarmos, não estivermos dispostos a mudar, não olharmos para o futuro e nós fizermos as mesmas coisas, né, dia após dia, como que nós poderíamos esperar resultados diferentes? Então essa é um pouco da ideia do planejamento estratégico, essa é a ideia do que nós estamos discutindo e nós chegamos assim ao final da nossa sexta videoaula, do nosso sexto módulo. Então encerramos esse assunto sob a ótica das aulas, né, das videoaulas. Agradeço muito a oportunidade, né, um tema, um assunto que me interessa muito, que me empolga muito. A gente tem sempre a oportunidade de pensar sobre, né, estratégia de formas muito amplas, muito avançadas. Espero muito que esse conteúdo seja útil para vocês, né, nas empresas, nos trabalhos, enfim. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, que a gente tem as videoaulas gravadas, temos os encontros, que nós teremos encontros síncronos das nossas atividades, mas mais do que isso, né, o meu contato, né, eu gosto muito quando estou trabalhando nos MBAs, que a gente desenvolva relações, né, essa é uma grande oportunidade dos MBAs também. Apesar desse modelo remoto, desse modelo virtual, a gente não pode perder essa essência dos MBAs, que nós estamos construindo relações, né, relações entre vocês, alunos, relações entre os alunos, professores, relações que iniciam aqui e podem durar muito tempo, e eu, enquanto professor dessa disciplina, eu, enquanto professor da FAGEM, sinto-me muito honrado quando tenho a oportunidade de discutir sobre essa questão, sobre planejamento estratégico e sobre outras questões que perpassam por essa questão, por esse conteúdo. Então, sintam-se à vontade, obrigado pela oportunidade, espero vê-los em breve. Grande abraço a todos.